Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Meu nome é Átila Almada, sou pesquisador da memória sobre trilhos no estado de São Paulo há 21 anos. Por conta desse trabalho, sou membro da Associação de Preservação Histórica de Valinhos e autor de 3 livros. Bem-vindo ao Papo de Trilhos, sessão aqui do canal em que eu olho diretamente nos seus olhos e quero que a gente converse sobre assuntos importantes e polêmicos para a ferrovia. Aqui você vai ter a minha opinião, mas jamais como um credo ou uma verdade. É uma opinião baseada em fatos, já que eu não gosto de achismos e tenho certeza de que você também não, mas são fatos que estão aqui para que você deixe o seu comentário, deixe o que você pensa e a gente possa conversar a respeito. Já aproveito para falar do convite para que se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações e, claro, esta é uma sessão que precisa de interação. Deixe aqui o seu modo de pensar e o seu ponto de vista. O assunto de hoje ele é suscitado por vídeos que eu já fiz aqui no canal e por comentários que eu leio. Eu já fiz uma série de vídeos sobre os 25 anos do fim da FEPASA. Esses 25 anos do fim da FEPASA foram no comecinho do ano passado, 2024. Vou deixar os vídeos linkados aqui para você dar uma olhada. Se você não conhece a história da FEPASA, é importante que você veja essa série para nós chegarmos ao ponto de discussão de hoje. E qual é o ponto de discussão? Você tem defensores ardorosos da FEPASA por um lado e você tem atacantes sem piedade por outro. Afinal, a FEPASA era boa ou era ruim? Vamos, por meio de parâmetros bastante claros, tentar entender essa polêmica. Como você sabe, bom e ruim são valores subjetivos. E a ideia do papo de trilho, apesar de trazer uma opinião, não é uma opinião subjetiva, não é mero achismo. Para que eu possa opinar, eu quero me fixar em parâmetros. E para falar da FEPASA, eu vou me fixar em 3. Primeiro, e mais importante, eu estou falando dos serviços de passageiros, uma vez que o impacto social da FEPASA se media muito pelos passageiros que ela atendia. O transporte de cargas ele requereria uma análise muito mais densa, porque você não tem que analisar só a tonelagem transportada, por exemplo. Você tem que analisar a capilaridade desse transporte, os serviços de entrega, as relações com as empresas. Hoje se transporta muito mais carga, mas para muito menos lugares, vamos dizer assim. Você tem menos serviços de carga entrega de quase porta a porta ou carga expressa, tudo isso se modificou. Então eu não vou tratar dessa seara que exigiria um vídeo muito mais específico. Vou falar dos trens de passageiros, até por ser um memorialista e ter mais referências sobre isso. Segundo ponto é que dentro dos trens de passageiros eu vou falar sobre a quantidade e a capilaridade desse transporte, ou seja, horários de trens, cidades que eram atingidas por esses trens e serviços. E, em terceiro lugar, ao lado da quantidade, a qualidade. Havia trens, mas em que qualidade esse serviço era prestado, ok? A partir desses 3 parâmetros, então, nós podemos analisar se o serviço da FEPASA era prioritariamente bom, prioritariamente ruim, e ao final você terá aí a minha opinião a partir do analisado. Vamos lá? Talvez as viúvas já tenham se agarrado a uma caixa de lenços com a tela que inicia esta parte do vídeo. A FEPASA era ruim. Mas por que eu estou dizendo que a FEPASA era ruim? Por que essa é uma primeira análise que se faz? Porque dentro dos 3 parâmetros, trens de passageiros e a partir destes, quantidade e qualidade, a FEPASA apresentou uma piora, eu não diria nem sensível, eu diria uma piora destacável, uma piora clara em relação aos serviços das suas antecessoras. Antecessoras aquelas que formaram a FEPASA: Paulista, Sorocabana, Mogiana, Araraquara e São Paulo, Minas. Vamos pensar que estas ferrovias elas sempre procuraram, dentro das possibilidades que tinham, investir em serviços de qualidade e em rotas interessantes para o transporte ferroviário. Vou pegar aqui, por exemplo, o trem Bandeirante da Companhia Mogiana, ali no final dos anos 60, que ligava Campinas a Brasília. Foi um serviço pioneiro, foi um serviço que deixou de existir nos anos 80, mas que fazia essa conexão que era importante, principalmente ali no final dos anos 60, quando o acesso a Brasília ainda era extremamente rudimentar.
Quando falamos da Sorocabana, por exemplo, podemos falar do investimento nos trens de aço inoxidável, em carros com parâmetros interessantíssimos, como os Bud 500 e Bud 800, estes últimos que contavam até com ar-condicionado e sistema de suspensão a ar, já com freios a disco até ali no início dos anos 60, 62, 63. Quando falamos da Paulista, falamos dos carros Pullman Standard do início dos anos 50, que fixaram um novo padrão de conforto e espaço nas ferrovias. Falamos dos serviços premium da Paulista, o serviço Pullman, que era um serviço de upper class, ele estava além de uma primeira classe. Então, eram serviços bastante completos, complexos e com especificidades. Então, para onde iam os serviços de carro Pullman, para onde os serviços de primeira, para onde os serviços de segunda, eram trens com muitos horários, então todas elas ofereciam ali trens paradores, que a gente chama no popular de pinga-pinga, que iam de cidade a cidade, trens expressos, trens até determinado ponto do trajeto, horários variadíssimos, você tinha trens matutinos, vespertinos, noturnos, você chegou a ter, por exemplo, de Jundiaí, que era o berço da Companhia Paulista, partindo algo em torno de 15 trens de passageiros dia e voltando os mesmos 15, sem contar os paradores de trechos menores, por exemplo, um Campinas Rio Claro, um Bauru Marília, né? Então a Paulista tinha os trens de percurso total, os trens paradores, os trens curtos em termos de distância, serviços que transportavam até trens mistos, carga e passageiro na mesma viagem. Você tinha os ramais, que eram muito ativos, ramais que partiam das estações principais e chegavam às cidades menores, alguns que morreram na bitola métrica, outros que foram para a larga. Então você tinha um serviço muito abrangente no estado de São Paulo. Se eu pensar nisso, a FEPASA era ruim, porque a FEPASA tirou vários horários, a FEPASA erradicou a maioria dos ramais, para não dizer erradicou, perdão, desculpem, para não dizer erradicou praticamente todos ao final. Alguns foram erradicados, é verdade, ainda nos anos 60, mas a FEPASA não investiu em ampliação do serviço. Pelo contrário, a FEPASA diminuiu, ela sufocou os serviços ferroviários. Os trens continuaram a existir, mas ao final da FEPASA, por exemplo, você tinha 2 trens por dia saindo de São Paulo. Era muito pouco para o que já havia acontecido, portanto é uma queda. Tem uma queda também, como eu já mencionei aqui, na quantidade, né, de 15 para 2, mas não só saindo de São Paulo, para o interior também, em regiões menores, os trens foram sendo suprimidos, foram ficando de tamanho reduzido, então você tinha trens de 9 a 11 carros, passou a ter trens de 6, de 4, de 3, alguns de apenas 2 carros, e aí a qualidade do serviço se perdeu. Claro, nem todos os trens, por exemplo, contavam mais com carro-bagagem correio, alguns horários saíam sem carro-restaurante, não tinha qualquer serviço no trem, e a pontualidade foi para o espaço. A pontualidade, que era um valor muito caro às antecessoras da FEPASA, na FEPASA ela praticamente deixa de existir, então os trens de viagem partiam com atraso. Ponto. Você não podia planejar que você ia sair, por exemplo, às 8 da manhã de São Paulo e que às 9 você estaria em Jundiaí, porque possivelmente você não sairia às 8 nem chegaria às 9. Nas áreas urbanas aqui de São Paulo era ainda mais difícil, porque havia o conflito com os trens de subúrbio e muitas vezes os trens de longo percurso tinham que esperar. Então uma viagem a Sorocaba chegava a levar 4 horas, o que é um absurdo e, claro, isso determinaria a perda de passageiros que preferiam ficar 1h30 em um ônibus a 4 em um trem. Então, neste ponto, na perda grandiosa de quantidade de trens e na perda significativa de qualidade, a FEPASA foi ruim. A FEPASA não foi boa para o transporte de passageiros. Mas este não é o único parâmetro de análise. Agora, nessa segunda parte, bastante gente vai sorrir. A FEPASA foi boa, foi ótima. Mas por quê? Nós precisamos entender qual passou a ser a função da FEPASA enquanto uma empresa que conglomerava as ferrovias que existiam em São Paulo. Se Paulista, Sorocabana, Mogiana, Araraquara, São Paulo, Minas, eram ferrovias privadas que tinham como missão o transporte, mas com objetivo o lucro, como qualquer empresa privada, obviamente a qualidade dos serviços ela estava atrelada à questão de precificação e ao que se desejava ao final de um exercício contábil, ganhar mais do que perder. A FEPASA não tinha mais essa visão de lucro.
A FEPASA era uma empresa estatal que juntava toda essa gente com culturas empresariais muito diferentes e que se propunha a fazer um serviço social de transporte. Então a FEPASA não foi direcionada à qualidade, ela foi direcionada a prestar o serviço. E o serviço era prestado. E na FEPASA, a FEPASA foi muito boa justamente porque os trens passaram a ter uma função social. Os reajustes, quando havia, eram muito poucos, os preços dos trens eram muito mais baixos em relação a outros modais, portanto as pessoas que não conseguiam viajar de ônibus ou não tinham o próprio carro e tinham pouco dinheiro, conseguiam viajar nos trens da FEPASA. Para você ter uma ideia, 30 anos atrás, em 1995, uma viagem de trem de São Paulo a Campinas custava R$ 3,30, quando o ônibus já passava dos 10. Então, existia ali uma ideia de que o trem custava 30%, no máximo 40% do que a passagem de ônibus para o mesmo trajeto. Portanto, socialmente, a FEPASA continuou a ser uma solução de transportes interessante entre São Paulo e entre o interior. Muitas vezes, inclusive, praticamente a única opção, porque as cidades tinham poucas linhas ou nenhuma linha rodoviária que ali adentrasse. Às vezes os ônibus paravam só na entrada das cidades, mas você tinha estação de trem para embarque e desembarque, para transporte de mercadorias e de cargas. Então havia a função de levar pessoas do ponto A ao ponto B. Para isso, a FEPASA foi muito positiva e foi muito boa. Embora estas pessoas não tivessem mais tantas opções. Você não podia, por exemplo, ir de manhã e voltar, digamos, no meio do dia, dependendo da cidade. Você tinha que sair de manhã e voltar à noite, porque era o único trem que existia. Eram trens que trafegavam lotados, não tinham mais aquele serviço, mas trafegavam, e você vê vídeos dos anos 80 e início dos anos 90, as estações e os trens da FEPASA cheios. Então, a FEPASA foi boa porque efetivamente cumpriu, com ressalvas, mas cumpriu a sua função social no transporte de passageiros. Bom, diante desses dois pontos, o que eu penso sobre a FEPASA? Diante desses dois pontos, o que eu penso sobre a FEPASA é: a FEPASA foi o que deu para ser. Como assim? A FEPASA sobreviveu primeiro por uma coisa que eu já disse aqui, a abnegação dos funcionários. Para trabalhar ali, você tinha apaixonados por ferrovias, seja os oriundos das companhias antigas que continuaram na FEPASA, seja os que chegaram movidos pela paixão pelos trilhos. Portanto, a FEPASA acontecia graças ao esforço para muito além do salário que recebiam dos seus funcionários. Mas a FEPASA foi o que tinha que ser, por quê? Porque, na verdade, eu não vejo a FEPASA nem como boa nem como ruim. Eu vejo a FEPASA como produto / vítima de um sistema político ineficaz. Como assim? A gente sabe que no Brasil os governos eles trabalham com prazos curtos. Então, se o meu governo dura 4 anos, eu quero investir e ter resultado nesses 4 anos. Eu não sou uma empresa que vai, por exemplo, mirar um horizonte de 10 ou 15 anos, como o Paulista fazia, como o Sorocabana fez, como o Mogiana fez. A FEPASA tinha brilharecos, vamos dizer assim, para investimentos rápidos que aparecessem, todo mundo sorria para a foto e depois isso era deixado de lado. Alguns desses brilharecos, por exemplo, no final dos anos 80, ali na gestão Quércia, quando se falou de trem diferenciado, trem rápido, o trem rápido, inclusive, formado com uma V8 e com os carros Budi, ele foi um trem que atingiu 164 km por hora, que até hoje é o recorde de velocidade ferroviária brasileira, mas ele não foi implantado, mas apareceu, o pessoal tirou foto, brindou e tal. Você teve investimento nas locomotivas francesas, que foi o maior escândalo da FEPASA, também vou deixar o vídeo aqui de um mini doc que eu fiz a respeito. Você teve os tais dos trens diferenciados, quer dizer, uma ideia de ter um trem com uma qualidade um pouco superior, você teve projetos de trens turísticos, mas tudo com duração curta. Então, o trem diferenciado, 1, 2 anos. O trem turístico, 3, 4 anos. Nada era pensado para, a FEPASA começou em 71, vamos pensar no investimento para daqui a 10 anos. Como vai estar a nossa ferrovia daqui a 20 anos? Não houve um planejamento para modernização ou troca de material. Então, quando a FEPASA chegou ao seu fim, ela chegou praticamente sufocada, chegou sem nada. A FEPASA chegou assim, porque ela contava com material rodante de 50, 60 anos de uso, não tinha mais como atualizar, faltava peça, havia expertise nas oficinas, mas nem sempre havia equipamento, não havia verba, então a FEPASA foi parando, né? O Estado não se interessou pela FEPASA, isso é um ponto muito importante.
Dizer que foi a privatização, perdão, que acabou com a ferrovia em São Paulo, não. O que acabou com a ferrovia em São Paulo, em termos de qualidade do serviço, foi a estatização. A FEPASA, ela não investiu, o governo paulista ele não investiu, ou investiu muito pouco nas ferrovias. Lembrando que a ferrovia requer um investimento de manutenção mais baixo que uma rodovia, proporcionalmente, mas quando esse investimento não acontece, o serviço se degringola. E foi o que aconteceu. Então, por não haver investimento, a FEPASA foi tirando um trem, sucateando uma locomotiva, o pessoal de lá foi encontrando jeitos de mantê-la funcionando, até que não havia mais jeito. E aí a FEPASA sucumbiu. Então a entrega à Rede Ferroviária Federal primeiro, depois a iniciativa privada, ela foi uma consequência de 2 décadas e meia de um investimento pífio, de um governo que nunca quis gerir uma empresa ferroviária, porque colocou para gerir uma empresa ferroviária gente que não entendia nada de gestão e nada de ferrovia, como eu disse aqui. Na verdade, a FEPASA foi um cabide de apadrinhamentos muito mais do que uma empresa ferroviária. Então eu penso que a FEPASA cumpriu uma função importante, mas do jeito que era possível. Apesar da abnegação dos seus funcionários, ninguém fazia milagre, e a consequência seria o fim. Os últimos anos da FEPASA eram muito claros em relação ao fato de apontar para um término, já não tinha mais o que fazer, já estava se espremendo praticamente o bagaço da laranja tentando tirar suco. É isso, eu quero saber o que você acha, como você vê a FEPASA e como você entende que deveria, inclusive, ser um serviço ferroviário de qualidade, ainda mais porque se discute hoje a vinda, a implantação dos trens rápidos, do projeto do TIC em seus múltiplos eixos, projeto sobre o qual mais para frente eu falo aqui com você. Um abraço, muito obrigado por acompanhar e até a próxima semana.